meu nome é Noélia. Eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória antes de eu aceitar Jesus. Eu era uma pessoa que eu participava do candomblé, fazia as coisas que me mandavam, né, que tem que ser feita dentro do candomblé. Também os espíritos imundos me pegavam, me batiam. Várias vezes eu tomei surra de cansação, perdi o sentido e quando eu acordava eu estava cheia de cansação por dentro da minha roupa e eu ficava feito louca. E aí eu tinha que voltar e ir para a casa da pessoa que era mãe de santo para poder ela chamar a entidade para poder eles me deixar sem as dores que eu estava sentindo, sem as queimação. E assim acontecia que eu era totalmente entregue nas mãos deles, eles faziam o que queriam comigo. Uma vez eu estava em casa, dando banho nos meus filhos, e aí deixei meus filhos e peguei a toalha para tomar banho, para poder cuidar do café deles. E quando eu cheguei na sala, eu senti alguma coisa me bater na parede e eu perdi o sentido. E quando eu acordei num lugar escuro, cheia de cansação por dentro da minha roupa e toda acabada, parecendo que eu estava dentro de uma fornalha, gritando. E aí minha mãe foi perto da casa da minha mãe ouviu e saiu para me acudir e me pegou e me deu banho cada vez que a água batia no meu corpo, parecendo que estava jogando álcool em cima de mim. E aí minha mãe me pegou, me levou para casa e chegou lá, a moça chamou a entidade outra vez e aí ordenou a eles que deixassem eu sem sentir dor, eles deixaram. E aí eu voltei para casa, toda empolada. E aí eles ainda disseram que não era para mim passar remédio nenhum, porque senão ia ser pior para mim. Aí eu fui passar remédio nos meus braços, nas minhas curvas, que estava tudo empolado. E aí abriu uma ferida e eu tive que voltar de novo lá. E eles me ordenou que eu pegasse o próprio cansanção, com as minhas mãos, pisasse, tirasse aquele leite e misturasse com óleo de coco, que assim ia ficar bom. Eu tive que fazer para poder eu ficar boa. E eu fiz e logo voltei ao normal. Passados uns 2 dias, já estava tudo seco e eu fiquei boa. E assim acontecia, que tudo que eu fazia contra a eles, eles me castigavam. E aí foi passando o tempo, eu estava numa festa no candomblé, e todo mundo cantando, e eu também, né, que eu fazia parte. E eu senti uma coisa assim dentro de mim, falando que ali não era lugar para mim, que aquilo não era certo, que não era lugar para mim. E aí eu senti aquele impacto e me deu uma tristeza profunda. E daí eu fui pensando, meu Deus, eu vou sair desse meio, dessa seita, e vou procurar um meio que eu tire meus filhos também dessa situação. E só que eu não sabia que religião era certa, eu fiquei em dúvida. Comecei um estudo com os TJ, mas eu senti que não estava certo ainda, que não era o caminho que eu tinha que seguir, mas ainda continuava no candomblé. Aí eu encontrei uma serva de Deus que foi me visitar, passou pela rua dando folheto, e aí eu comecei a mandar meus filhos. Minha cunhada começou a levar meus filhos para a igreja e disse, tá, eu vou levar meus filhos, mandar meus filhos, mas eu ainda não vou. E aí eu ficava em casa e meus filhos iam. Aí a mulher do pastor da igreja, né, a esposa dele, começou a me evangelizar. E aí ela sofreu um pouco, porque eu era muito rebelde, não tinha Jesus, né? E aí eu era muito rebelde. E aí eu comecei a dizer coisa a ela sempre com paciência. E
e orando, e sempre ia lá, eu falava com ela que eu tinha o que fazer, ela dizia, não, eu ajudo você a fazer as coisas. E assim foi passando os dias, e sempre eu em sofrimento e luta, e tudo que dava errado, e briga no meu lar, com meu esposo. Eu bebia, eu fumava, e aquela luta que eu não achava assim um meio de ter paz na minha vida. E aí eu comecei a ir para o culto, que foi um tempo do aniversário da igreja, tem a Semana da Família. Aí me convidaram, eu peguei e comecei a ir. E daí eu fui, mas não aceitei Jesus, né? Eu sempre ia e dizia assim, eu não vou aceitar Jesus, eu vou só frequentar, viu? Eu quero meus filhos indo, mas eu vou só frequentar. Aí eu sempre ia, mas aí o pastor e a esposa e meu irmão, que ele já era cristão, começou a dar estudo, fazer discipulado comigo. E assim eu comecei a estudar a Bíblia junto com ele. E quando eu cheguei na parte da conversa de Jesus com Nicodemos, eu ali senti que Deus estava me chamando para que eu fosse liberta e fosse salva pelo poder do sangue de Jesus. E eu tivesse liberdade de olhar para a minha vida atrás, tudo que eu passei, e dizer não para Satanás. Aí mesmo que eu tentei até contra a minha vida, mas depois que eu comecei o estudo, como eu falei, eu comecei a entender, né, que eu precisava mudar. E com a conversa de Jesus com Nicodemos, eu me vi ali. E eu entendi que eu precisava nascer de novo, que eu precisava desse Jesus na minha vida, para que eu pudesse ser liberta e salva de tudo aquilo que me perseguia, de toda aquela vida que eu tinha antes de aceitar Jesus, né? Aí depois que eu comecei a estudar e comecei a entender, aquele texto não saía da minha mente. Meu irmão e o outro irmão que estava me dando estudo, que a irmã começou a me dar estudo, depois passou para eles. E aí eu fiquei impactada com a conversa de Jesus. E aí eu não parei mais de pensar e peguei a Bíblia e li a Bíblia várias vezes sobre esse texto, que eu ainda não tinha entendimento, que eu não tinha aceitado Jesus, eu não tinha entendimento. E aí eu queria entender. E eu pedi a meu irmão de novo que lesse aquele texto e explicasse para mim outra vez. E eu vi que naquele momento Deus já me convenceu, o Espírito Santo de Deus já me convenceu. E aí eu comecei a ir para a igreja na luta, porque fui muito perseguida pelos espíritos malignos. Via coisa, até meu marido via coisa dentro de casa, até cadeira arrastando. E aí eu não levava muito a sério e meu marido se chateava comigo. Mas aí eu comecei a ir para a igreja e no dia, deixa eu lembrar a data que eu me converti, foi dia 14 de abril. Eu fui para a igreja e aí o pastor começou a pregar e eu fiquei numa luta terrível, numa luta que eu ficava querendo levantar e sentia alguma coisa dizer que eu ia perder minhas amizades, que todo mundo ia virar as costas para mim e não faça. E eu me lembrava de tudo que se passou, coisas que eu ia, festa, bebida e tudo. Aí veio tudo na minha mente e uma luta e
pela glória de Deus, quando eu vi, eu já estava em pé. E naquele momento, eu senti que tudo mudou na minha vida. Eu senti uma coisa maravilhosa, uma leveza, e até a igreja eu vi tudo diferente. Sempre eu falo, a rua da igreja, quando eu saí, eu vi tudo diferente. Mudou tudo, porque Deus tirou aquele fardo. Jesus tirou aquele fardo que estava nos meus ombros. E eu vi que eu fui liberta e Satanás jamais tem poder sobre mim. Jamais. Porque o que ele fazia comigo, ele não fez mais. Os espíritos imundos não teve poder de fazer mais. E eu fui para minha casa, e quando eu cheguei na minha casa, eu peguei tudo que pertencia a eles, voltei do lado de fora e botei fogo, queimei tudo. Peguei saia, peguei conta, peguei tudo que eu tinha e botei fogo e destruí. E para a glória de Deus, Deus tem me abençoado e eu passei a entender as coisas de forma diferente. Luta vem, mas Deus me dá sabedoria para poder eu passar pelas lutas com Ele e dar glórias a Ele e me alegrar em todas as lutas que eu passo. Eu me alegro porque eu sei que Jesus está comigo e eu não estou só. Eu não estou só. E hoje eu vivo em paz, em saber que eu pertenço a Deus e o inimigo jamais irá me tocar. E o que eu tenho que dizer é que quem vive nessa vida que teme a aceitar Jesus, porque teme a Satanás, não tenha medo, porque Deus é maior. E Deus protege, Deus guarda a gente. E Ele é o poder, Ele é a glória. E sem Deus, nada do que foi feito, do que se foi feito, não seria sido feito, porque só Ele pode. E Deus tem me abençoado grandemente. E eu vou falar só um pouco das coisas que Deus fez comigo. Eu vou falar só uma situação que eu passei na minha vida, mesmo depois que eu aceitei Jesus, que a luta vem. E eu me vi numa situação de que eu estava sem dinheiro até para pagar a minha luz, porque a gente passa por provas. E eu me ajoelhei, peguei o recibo e apresentei a Jesus. Disse: Senhor Jesus, eu estou com minhas contas atrasadas e não tenho como pagar. E eu entreguei nas mãos de Deus. E aí, quando foi no outro dia, chegou uma irmã que tinha até dias que ela não aparecia na minha casa, foi me visitar. E ela leu a Bíblia, orou, a gente ficou conversando. Quando ela estava para sair, ela disse: irmã, olha aqui uma oferta de amor que meu marido mandou para entregar para a irmã. Aí quando ela foi, eu agradeci, ela foi embora. Quando eu abri o envelope, tinha a conta, o dinheiro, R$ 150 que eu estava precisando para pagar minhas contas, certinho. Isso me alegrou, que eu caí em lágrimas, porque eu sei que Deus me ouviu e sei que Deus me respondeu. E Ele mandou a serva dele lá me entregar o que eu pedi a Ele. E não só isso, várias coisas que eu apresento a Deus e Deus me abençoa e eu vejo a mão de Deus na minha vida. E sempre eu sinto a presença do Senhor. E é incomparável. O que eu vivia antes, pode acontecer o que for na minha vida. É muito maravilhoso em saber que Deus está comigo e jamais Ele vai me abandonar. E é isso, né, que eu tenho para falar e alertar as pessoas que busquem a Jesus Cristo, porque só Ele pode nos livrar, nos salvar e nos levar para o céu. E eu tenho a convicção que quando eu fechar meus olhos aqui, que eu abrir meus olhos, eu vou estar com meu Jesus. E eu agradeço a Deus por tudo, né? Pelas pessoas que lutaram por mim, né? Pelo meu pastor, que à noite ele se ajoelhava e orava, e os irmãos da igreja também, que oravam muito por mim.
Eu só tenho que agradecer que Deus ouviu as orações e me salvou, né? E eu louvo a Deus pelo Filho dele que ele deu, né, para morrer pelos nossos pecados. E eu tenho que dizer, se apresse, busque Jesus, que só Ele pode nos salvar.